fazer um aquecimento, só para a gente ativar o glúteo, só para a gente mostrar para ele o que vai acontecer hoje. Subiu, destravou, você vai descer lento, desce lento, você vai acelerar um pouquinho a subida. 1. E aí você vai encostar lá embaixo, quero amplitude. 2. Controla, controla, controla lá embaixo, subiu. 3. Sempre esse pico de contração lá em cima. Subiu, segura. 1, 2, 4. Desceu, subiu, segura. 1, 2, 5. Desceu, subiu, segura. 1, 2, 6. Desceu, segura. 1, 2, desce. Mais 3. 1, 2, mais 2. 1, 2, só mais uma. Aí, respirou, desce devagar. Fala uma coisa pra mim. O que você faz da vida, mulher? Eu sou cirurgiã dentista, né, ortodontista e atuo na área de harmonização. Legal, legal. Há quanto tempo você está nessa profissão já? Eu estou há 7 anos na odontologia. E fala uma coisa pra mim. Como que você descobriu odontologia? Por que você falou, eu vou fazer odonto? O que você tava na cabeça? Qual que era o pensamento? Na verdade, acredito que por ter familiares da área, né, é uma grande influência, né, a influência da família. E eu sempre gostei da área da saúde, do cuidado com as pessoas. Então acho que isso que me levou até a odontologia. Kelly, então você escolheu a odontologia e depois como que entrou a estética? Porque você também faz procedimentos estéticos. Sim. E como que entrou isso depois? Bom, logo quando eu me formei, eu já me especializei em ortodontia, né? Que é a parte de aparelho ortodôntico. E com o tempo, eu pude notar que o que me cativava, o que me encantava, não era só tratar os dentes, mas o bem-estar e a autoestima que eu devolvia para os pacientes. Legal. Então, a estética veio de um modo muito natural. Não como uma, eu diria, vaidade, mas como uma extensão do cuidado. Que legal. Não que você não ajude com a odontologia, mas assim, poxa, eu consigo ir um pouco mais, eu consigo Sim. servir mais, eu consigo abranger outras coisas para realmente fazer a diferença na vida das pessoas, entregar mais autoestima e tudo mais. Acho que é um pouco disso, né? Sim, porque hoje eu vejo que a autoestima, ela também é saúde mental, né? Porque você se reconhecer no espelho, né? Isso é incrível. A pessoa ela fica muito mais feliz, mais confiante. Legal, muito bom, muito bom. Concentra, vambora. A última tem que ser a melhor de todas, essa é a regra. A última é a melhor de todas. Subiu, segura. 1, 2, amplitude, 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 amplitude. 1, 2, boa. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Subiu. 1, 2, 3, continua. Subiu. 1, 2, 4, respiração tá ótimo, continua. 1, 2, 5. Vamos, tá grandona na série. 1, 2, 6, quero mais 4 assim. 1, 2, 7, mais 3. 1, 2, 2, bora. 1, 2, a última. 1, 2, respiro. Ótima série, parabéns. Muito bom. Muito bom. Show. Ô Kelly, e hoje quando chega para você um paciente, ele chegou lá a primeira vez, e às vezes ela tá insegura, porque tantas informações, às vezes ela tá com medo, ela fica com receio. O que você fala para essa pessoa nesse primeiro contato para trazer um pouco mais de segurança para ela? Bom, o primeiro contato ele é muito importante, né? Eu digo que é o principal para conhecer a pessoa como um todo, entender as suas inseguranças, as suas vontades e as suas queixas, né? Então eu conheço ela e então eu tento explicar da melhor forma o que a gente cria um planejamento. Eu costumo entregar o espelho na mão, né? Explico o que é o produto, como ele age, como a técnica que a gente vai utilizar, né? Eu acho que
esse primeiro contato é super importante, é onde eu consigo trazer a pessoa para mais próximo e ter a confiança. E você sente que isso já dá uma quebrada, a pessoa já começa, não, mas o produto é assim, eu achava que era outra coisa, achava que o pós ia ficar desse jeito aqui, então você já deixa tudo claro, você já Sim, é explica. interessante passar todas as possibilidades, né, para que ela fique segura, e também passo o meu contato pessoal, até mesmo para, se porventura ter alguma intercorrência, que é uma possibilidade, né, um inchaço, um edema, né, uma dúvida, né, a pessoa ter a comunicação ali comigo direta e eu poder tranquilizá-la. E é natural que acontece, incha e tudo mais, mas é tudo Sim. controlado, não é Sim. algo que, né, a pessoa, pelo menos aconteceu, mas a Kelly falou, ela comentou. Sim, é por isso que é importante esse primeiro contato, porque além de você saber fazer o procedimento, você tem que saber resolver alguma possível complicação, e o paciente ele tem que estar ciente das possíveis complicações, né? Pode acontecer de pegar algum vasinho ali, ficar um roxinho, um hematoma, um edema, causar inchaço. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa, né, o organismo reage de uma forma. Então é importante ela estar ciente que existe essa possibilidade, e se porventura acontecer, também explicar ali os cuidados que ela tem que ter pós o procedimento. Sim. Que é muito importante. E às vezes as pessoas negligenciam no pós, e isso às vezes complica o fato de ter que cicatrizar e tal. Sim, sim. Isso acontece muito, né? Porque muitas vezes ali de imediato, né, a técnica foi bem segura, não teve complicações, foi mais tranquila, e aí a pessoa acredita que, pô, já posso viver esse resultado, né? Só que existe um período de cicatrização que é importante respeitar, né? Ter ali um resguardo, não consumir álcool, não praticar atividade física, né, durante esse período de cicatrização, não tomar sol, né? Quanto tempo não pode praticar atividade física? Quantos dias? Normalmente a gente indica ali de 24 a 48 horas. Tá. Para o produto acomodar, né, ali reconhecer o corpo. Sim, porque eu tenho bastante aluna que faz botox e às vezes elas chegam e às vezes elas querem treinar até no dia. Pois então, agora tem já muitas. Hoje as pacientes, as nossas clientes, né, estão muito vaidosas, o que é ótimo, né, cuidando da saúde. Só que é importante, ali não dá para ter tudo, né? Elas me questionam, doutora, eu posso fazer uma bike, eu posso fazer um cardio, né? O recomendado seria interessante seguir, né, de não fazer ali, para o produto não transitar, não movimentar, né, ter uma boa recuperação. Legal. Esse também é um exercício que eu venho aderindo, que eu não tinha um hábito, e que eu estou aprendendo ainda a conscientizar o movimento, né? Eu sei que o meu tronco ele tem que estar levemente inclinado, me corrija. Não, vai falando, pode ir lá, vai lá. Eu tenho que agachar e ir para trás, para formar esse ângulo de 90 graus? Sim, só que o que você tem que pensar é o seguinte, não é que você tem que agachar e ir para trás. Já faz esse movimento, já faz esse movimento nessa diagonal, de uma forma leve. E aí você mantém sempre, ó, as escápulas fechadas, o seu queixo alinhado. A hora que você for pegar lá embaixo, já pega com a postura, tá? Vai lá, faz uma para eu observar, e aí eu vou alinhando e corrigindo. Vai lá. Boa. Queixo para dentro, mantém. Boa. Tiaguinho, vem de lado para o pessoal conseguir observar essa amplitude que ela está fazendo e como ela está direcionando esse movimento, ó, não é reto. Você percebe que aqui, ó, numa diagonal, ó, projetando para trás. Continua. Só mais uma. Descansa. Boa. Respira. Boa. É isso. Não, para que eu fui escolher esse grupo muscular? Por quê, ué? Isso não é o que você quer desenvolver? Sim. Então, é o que a gente precisa trabalhar. Me recomendaram para eu aproveitar você. Muito bom. Então é isso. A ideia é essa. E é o que eu te falei. O principal é você sair daqui hoje com alguma dica que você vai falar, nossa, aquele exercício eu já sei que eu vou fazer daquela forma. E aí você vai replicar isso no seu dia a dia. Então esse é o principal. Certo. Você pegar algum detalhe em cada exercício para você aderir isso na sua rotina, tá? Excelente. Concentra. Mais 3. Concentra. Lá embaixo. Subiu, forte. Acelera um pouquinho. Deu. Pode guardar. Respira.
Muito bom, muito bom, muito bom. Top. É, isso aí, você tá achando que é só bater papo? Tem treino também, viu? Você tá conseguindo direcionar bem esse movimento na diagonal, a amplitude tá muito boa, a cadência tá boa. E aí você só vai aumentar a carga quando esses requisitos aqui se mantiverem, amplitude e cadência. Sim. Aí na última desafia um pouquinho, tá? Kelly, eu vejo que tem algumas mulheres que elas treinam, né? Elas fazem o procedimento e quando elas voltam a treinar, elas ficam com medo de treinar pesado por conta da careta, né? Que faz ali quando tá fazendo o exercício. Você tem Sim. alguma sugestão? Isso prejudica o procedimento? Bom, na verdade é uma possibilidade, né? Realmente, nós que praticamos atividades físicas, a gente está conscientizando ali a musculatura, está jogando estímulo, né? E muitas vezes a gente tem o hábito de contrair, fazer careta, né? Então a dica que eu tenho é manter constância também nos tratamentos estéticos, porque dessa forma, por exemplo, o Botox, ele é dose dependente. Quanto mais você vai utilizando, mais o músculo ele vai se enfraquecendo, né? Ele vai perdendo essa tonicidade. A longo prazo ele pode ir voltando, né? O estímulo. Uma pessoa que treina, vamos lá, treina todo dia. Você treina pesado, treina todo dia, constância. Qual que é a média de espaçamento para fazer de um para outro, já que tem que se ter essa constância desse tratamento? Qual que é a média? O tempo de duração que vem na bula do produto, de qualquer marca, da toxina botulínica, é de 3 meses, tem durabilidade de 3 meses, dependendo de cada pessoa, né? Do tempo que faz, do organismo dessa pessoa. Então, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que após as constâncias nos treinos, varia ali em torno de 3 a 4 meses que eu preciso estar refazendo ali. Uma coisa para mim, hoje com tantas promessas, principalmente dessa parte estética, existem muitas promessas vazias no final das contas. E o que diferencia um profissional de uma pessoa que só vai lá e aplica Botox? E o que diferencia? Eu acho que o que diferencia é o profissional, ele tá constantemente buscando se atualizar, ter base, referência em estudos científicos, respeitar os limites éticos, fisiológicos de cada pessoa é única. O profissional que só aplica, ele rende resultados imediatos. E os bons profissionais, eles proporcionam resultados com segurança e duradouros. E o que você fala para a pessoa quando ela chega e fala assim, tá vendo essa foto? Eu quero ficar igual essa pessoa. Tem isso ou não? Existe muito, muito mesmo, né? E aí que tá, né, você saber explicar que cada pessoa tem uma anatomia, né? Então é explicar que não existe você ficar igual a outra pessoa. É claro que a gente pode se inspirar, né? Mas é buscar harmonia, né, entre as estruturas para chegar ali num resultado bonito e que não fique artificial ou, né, desarmônico. Legal, muito bom. 5. 1, 2, 6, sem perder, vem. 1, 2, 7. 1, 2, 8. Bem demais, continua. 1, 2, 9. 1, 2, 10, continua. 1, 2, 11. 1, 2, 12, quero mais 3. 1, 2, mais 2. 1, 2, só mais uma. 1, 2, parou, descansa. 5, 4, você vai fazer 10 direto. 3, sem loucura. 2, 1, foi. Direto. 10, 9, 8. Isso, continua. Gostei da amplitude, vamos. 5, 4, sem pescoço. 3, 2, mais uma. Deu, respira. Boa, muito bom. Ui. Pega, dá pra sentir? Aham. Ô Kelly, você tem alguma história que une essas duas coisas, tanto da parte de odontologia como da parte de harmonização? Alguma história que você tem com você, que você carrega, que você tem carinho, enfim? Sim, tem uma história muito bacana de uma paciente que ela tem o que a gente chama na odontologia de mordida classe 3, né? Existe uma classificação
né, do que a gente considera ideal. E a mordida de classe 3 é quando a pessoa geneticamente ela desenvolve a estrutura óssea, né, da mandíbula mais para frente, né? Então, assim, nesses casos existem a possibilidade de tratá-la na infância, né? Porque na infância a gente está em período de crescimento, então existe a possibilidade de conter ou estimular o avanço, né, dessas estruturas. E essa paciente, quando ela veio até mim, ela já era uma paciente adulta. A gente entrou com um tratamento de ortodontia com aparelho fixo. E assim, a estrutura óssea, né, com o aparelho, a gente fez uma compensação, né, com os dentes. Eu tentei e entreguei ali o encaixe da mordida. Por quê? Existe uma cirurgia ortognática que reposiciona essas estruturas ósseas para encaixar. Já que ela, né, ficava muito receosa com a questão de fazer cirurgia, então a gente compensou com o aparelho ali, encaixou a mordida, né, os dentes com o aparelho. Mas após finalizar o tratamento com o aparelho, a queixa da mordida, né, melhorou, só que o queixo era um pouco avantajado, a estrutura óssea não modificou, né, somente o encaixe dos dentes. E aí ela sentia falta dessa estrutura óssea, né? É o que a gente chama de malar, né? O osso zigomático. Então, com a harmonização, né? Esse é o nome, né? Esse é o intuito, é harmonizar, é trazer harmonia entre as estruturas, né? A gente reconstruiu essa estrutura com a harmonização, né? Com o ácido hialurônico, e ela passou a se sentir muito mais confiante, muito mais bonita, né? E teve muito mais o bem-estar, né? Legal, muito bom. 1, 2, 2. Essa parte excêntrica, ela é excelente para hipertrofia. Então, quando você vem devagarzinho assim, ó, principalmente a subida, é excelente. Usa isso. Vem. 1, 2, devagar. Vai. 1, 2, continua. 1, segura. 1, 2, vem. 1, 2, vem. Quero mais 5. 1, 2, aperta, crava. 1, 2, mais 3. 1, 2, mais 2. 1, 2, mais uma. 1, 2, acelera 3 direto. 3, 2, mais uma. Deu. Respira. Show. Meu amigo. Fala uma coisa. Fala uma coisa pra mim. O que te motivou a ter essa rotina, a se cuidar, treinar, se alimentar e ter esse resultado que você teve, essa transformação que você teve? O que te motivou? Na verdade, o que me motivou, além de não estar me sentindo feliz com o espelho, não estar me sentindo confiante, né? Teve um grande incentivo, inclusive, vem cá, um grande incentivador aqui. Esse aqui é o João, namorado da Kelly. Conhecido como Sebum brasileiro. O Seban é o irmão. Eu tô tentando chegar nele, mas é difícil, hein? Tá difícil. Olha o tamanho do homem. Tô devagar ainda, pelo amor de Deus. Então esse foi um incentivo para você? Incentivos. E outro incentivo também é perceber que eu cuidava tão bem das pessoas que eu também tinha que cuidar de mim com a mesma seriedade. Excelente. Eu costumo dizer que nós somos um instrumento. Você é um instrumento, você é um instrumento, Thiaguinho, você é um instrumento. E se a gente não tiver calibrado, um instrumento quebrado, ele não serve para nada. Exatamente. Então eu costumo dizer isso. E o fato de você se cuidar traz muito isso. Eu vou cuidar de mim e assim eu sei que eu vou conseguir cuidar melhor das pessoas, dos meus clientes, do meu namorado, da minha família. Não é um pouco disso? Sim, exatamente. E que momento que ela estava quando você começou a falar para ela, ó, vamos treinar, vamos... Qual que é o momento que ela estava, João? Ela estava um pouquinho mais para baixo. Eu percebia que no dia a dia dela tinha bastante estresse, ficava nervosa, tudo, tá? E aí eu comecei a falar para ela, vamos treinar, vamos voltar para os treinos, vamos pegar firme, vamos focar de novo, alimento, treino, tudo.
E aí ela veio vindo devagarzinho, a gente começou com uma caminhada, fazia uma caminhadinha assim Aos de domingo, Leve. mas bem leve assim, ó. E eu nem gosto de sol, cara. E aí eu tirava a camisa pra tomar sol. Aí Legal. a gente ia, aí começamos a vir na academia, começou a vir todo dia, começou a adquirir o hábito disso mesmo, pra começar a ver o corpo também. A hora que você começa a ver a mudança no seu corpo, você começa a animar mais ainda. Então começou a virar muito a chave. É bom ter pessoas que nos motivam, né? É verdade, obrigada por isso. Com certeza. Escápula bem fechada. Lembra de direcionar sempre o seu quadril e o queixo mantém. Continua aí, ó. Subiu. A cadência Uma tá boa. dúvida, Pode eu falar. fico reta ou eu paro aqui? Se você parar aí, você vai ter um certo uso aqui ainda. Certo. Então, se você parar lá em cima total, você vai ter um descanso. Se você aguentar aqui na lombar, vai embora. Não tem problema. Subiu. Isso. Pode subir um pouquinho mais. Aí. Vai na cadência, vai na cadência. Mais 3. A amplitude está ótima. Mais 2. Só mais uma. Aí deu. Algum incômodo na lombar? Não senti lombar. Não sentiu? Não senti. Conseguiu sentir o posterior, Sim, glúteo um pouquinho, posterior, qual que é a sensação? uma coisa que eu tenho uma dúvida é tentar segurar ali o músculo que a gente está trabalhando. Por exemplo, o glúteo, ele fica contraído o tempo inteiro. Ele quem está segurando ali o peso. E ao subir eu contraio. Perfeito. É isso. Lembra daquele comando neural? Então Sim. você tem que, qual que é o músculo que está fazendo a ação? Então é ele que tem que contrair. Então pode fazer essa ativação, principalmente de posterior e glúteo, porque os dois vão estar na ação. Então quanto mais você manter essa ativação aí, mais eficiente. Perfeito. Ô Kelly, fala uma coisa pra mim. Hoje com esse universo de lentes e porcelana e resina e tal, mas a gente Sim. percebe que os aparelhos a gente tem escutado cada vez menos. E você Sim. acha que um substitui o outro? Eu acho que não. Eu acho que é uma possibilidade, sim, as lentes, de transformar, né, anatomia, coloração. É interessante, é um tratamento que funciona, mas desde que você não pule etapas. O profissional que pula etapas, ele está negligenciando ali a saúde, né, a ética profissional, né, o que posteriormente pode trazer problemas a longo prazo, né? Vai ter um prazo de validade ali esse tratamento. Um é mais estético, que é a parte das lentes, e o aparelho acaba sendo mais funcional, é um pouco isso? Sim, exatamente. Ele vai trazer, ele também tem a estética, mas ela é adquirida ali, exige um tempo, o que hoje em dia, né, a gente tem muita pressa, né? A gente já Imediatismo. almeja o resultado. Mas eu penso que o aparelho, ele é de uma forma, a gente atinge a estética de uma forma mais saudável, né? Alinha, nivela os dentes, encaixa a mordida, traz realmente a função ali dos dentes. Legal. E para quem tem, por exemplo, lente, qual que é a indicação de cuidado? Porque às vezes a pessoa, vou colocar a lente, agora eu não preciso cuidar mais do dente. Já atingi o resultado, né? Não preciso mais. Bom, desde as lentes até para quem usa aparelho, ou até mesmo não tem nada disso, né? O que eu indico, e para todas as pessoas, e eu digo que é uma questão de hábito, inclusive eu falo para meus pacientes que eu não tinha esse hábito antes, foi adquirido depois que eu passei a estudar, né, e a conhecer sobre, que é o fio dental. O famoso. Exatamente. Muitas pessoas não dão importância, mas ele é, assim, eu diria, um dos pontos mais importantes, desde para quem entra com as lentes, para quem usa aparelho, ou para quem só tem ali os cuidados diários com os dentes, não tem nenhum acessório, é o fio dental. Porque a escovação, ela não alcança toda a região, né? A nossa boca, ela tem uma colônia de bactérias. E então essas bactérias, ela fica entre os dentes,
entra ali na gengiva, né? Então é por isso que aí entra a questão do mau hálito. Esse né? é o causador. Esse é o causador. Esse é o causador. Nossa boca é uma área úmida, abafada, que tem bactérias e que tem sujeira porque a gente se alimenta. Tá usando fio dental, Tiaguinho? Tá usando, pai? Tá em dia? Não como deveria? Pode melhorar? Eu também posso melhorar. E assim, toda refeição, fio dental. Na verdade, assim, é difícil de qualquer coisa que você vai começar a fazer, é difícil falar pra você, ó, Vitinho, a cada refeição vai lá e use fio dental. Sim. Né? É muito difícil até mesmo pra mim, né? Em muitos momentos eu não consigo, mas eu tento, o que me ajudou a iniciar, que eu acho que acredito que até na questão de atividade física, né? É você introduzir aos poucos. Por exemplo, o fio dental, tentar introduzir pelo menos uma vez ao dia, você já vai ver grande diferença. Sua gengiva ela vai inflamar menos, ela vai sangrar menos, você vai ter menos mau hálito. E você vendo os benefícios ali de uma gengiva saudável, de uma boca saudável, na questão de atividade física, né? Você ter mais disposição, você ter o resultado ali estético, você passa a conviver com aquilo e a querer melhorar ainda mais. E uma das leis do hábito, isso tem no livro Hábitos Atômicos. Já leu? Hábitos Não. Atômicos? Coloca na lista. Pode E ele deixar. diz que das leis para você conseguir fazer qualquer hábito, para você fazer com que isso vire automático, é primeiro tornar fácil. Entra no que você falou, começa uma vez por dia. Ah, eu quero introduzir a rotina de treino. Como que eu começo? Eu começo treinando pouco. Então, o primeiro, torna fácil. Repete. E aí você vai aumentando a dose. E aí isso vai tornar o hábito. Fala para mim uma decisão que você tomou e que você acredita que mudou o seu jogo, falando como empreendedora, porque você é empreendedora, você tem o seu negócio Sim. hoje. Compartilha uma decisão que você tomou e que você falou, putz, essa decisão me fez alavancar de alguma forma. Como qualquer profissão, ninguém começa correndo, né? A menos que você tenha, eu costumo dizer, se você tem um pé lá, pode ser que seja mais facilitado. Sim. Como um familiar, apesar de ter familiares, né, da área, são de outro estado, e eu tive que começar trabalhando para os outros. Então eu trabalhei para outras pessoas, para outros profissionais, em redes, em clínicas populares, o que foi bom, porque eu adquiri experiências do que não fazer, de como fazer, de como trabalhar, aprendi a administrar meu tempo, também peguei mão, né? Isso é ótimo, não tem como negar. Mas a chave, né? A pergunta em si, a decisão foi quando eu recebi a notícia que eu seria substituída, né? Depois de alguns anos trabalhando numa empresa, eu recebi a notícia que eu seria substituída. Demitida. Porque a gente está sujeito a isso. Sim. Se você é um empregado, você pode deixar de ser a qualquer momento. Sim. Então, nesse momento, foi aonde, inclusive pandemia, foi aonde eu decidi, eu criei coragem de montar meu negócio. Só que aí não foi, né, só flores. Né? Eu aluguei um espaço, que inclusive é o espaço que eu trabalho até hoje. Né? Fazem 5 anos, fez 5 anos em setembro. Então eu aluguei esse espaço, só que como qualquer outra área, você monta um lugar, coloca uma placa ali, não vai brotar gente do chão, né? Então eu ainda trabalhei em outros lugares para poder manter o meu espaço. Cheguei a trabalhar em 3 lugares, né? Teve mês Caramba. que eu fui lá num lugar que eu alugava 1, 2 vezes, mas se você tem o sonho, Deus põe o chão, se você tem um propósito, né, perseverar, e que sem dúvidas a longo prazo você vai adquirindo pacientes, clientes, né, tudo vai se encaminhando. Eu lembro de uma história, você falou sobre ser demitido, eu lembro que eu trabalhava na Swift, era um mercado de carne e vendia só congelado. Certo. E eu trabalhei lá durante 1 ano. E eu já estava na faculdade, eu estava ali no 2º ano da faculdade, precisava do emprego para pagar a faculdade. Sim. E um belo dia eu cheguei para trabalhar, 1 ano depois já trabalhando, cheguei lá, tudo enfaixado assim, ó, papelão, na loja inteira. Olhei, o pessoal chegando comigo aqui, ninguém entendeu nada. Aí minha gerente na época com os papéis falando, olha, hoje a empresa está fechando,
Acabou. vocês estão demitidos. E eu falei, nossa, na Sem hora você aviso pensa, prévio. no dia, na hora, naquele momento, 1 minuto depois você não tem mais emprego. E aquilo foi uma virada de chave para mim, porque primeiro você fica perdido, você fala, nossa, o que eu vou fazer? Preciso pagar a faculdade, eu tenho minhas coisas e tal. Mas essa foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Então, obrigado, Swift, obrigado por ter me demitido, porque senão eu não estaria hoje fazendo Sim. o que eu amo. Porque causa uma certa insegurança de você iniciar, né? Eu acredito que a gente tem que sonhar sim, tem que almejar ter o seu, porque é uma possibilidade para todo mundo, né? Nenhum sonho é inalcançável para aquele que planeja, para aquele que persevera, que ora, que acredita, né? Então é possível. E que dica você dá para quem está estudando, está fazendo odonto, tem esse sonho de ter uma clínica, enfim, qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Um conselho que você daria? É viver o momento, né? No momento você está estudando, você está para se formar, né? Já se você não tem ali esse encaminhamento, né, de poder começar a trabalhar, você já começar a pesquisar, né? Você criar um currículo, você fazer contatos, né, para você poder muitas vezes criar ali uma certa experiência em algum lugar, né? E antes de eu começar a trabalhar, eu fiz estágio, né, com um profissional muito bom aqui da região, né? Ele me deu a oportunidade de eu acompanhá-lo, né, sem remuneração, e isso agregou muito na minha experiência. Então a dica é essa, é viver, é buscar e acreditar que em algum momento vai acontecer, é possível. Igual você falou, igual num tratamento dentário, você não pode pular etapas, tem as etapas. Exato. Uma pessoa que tem o sonho de empreender, etapas. São etapas. Talvez começar trabalhando para alguém que está fazendo o que você quer fazer, você já vai aprender muito. E eu ainda estou no percurso, tá? Sim. Pode parecer eu falando, né, que nossa senhora, mas eu ainda estou aí na minha caminhada, na minha jornada com propósito, e eu sei que eu vou alcançar objetivos como hoje estar aqui com você. Legal. É uma super oportunidade. Muito obrigada, inclusive, pelo convite de poder falar um pouco sobre o assunto, né, que é o que eu vivo. Legal, eu que agradeço. E onde que fica a sua clínica? Fica na Duarte Nunes, lá na Vila Prado, próximo da Electrolux, ali no final da Salum. Fica na Dr. Duarte Nunes, 547. Depois vamos deixar um Insta aí da Kelly para seguir ela, para mandar mensagem para ela. Vai cuidar do dente, hein? Kelly, em 2021, eu posso falar porque eu sei, né, do acontecido, mas você passou por um período difícil, que foi um acidente. Sim. Foi um acidente grave, na realidade, né? Só fala rapidinho como é que foi o acidente. Dos males o menor, né? Sim. Na verdade, eu trabalhava em uma dessas clínicas que eu trabalhava, lá no centro da cidade. Eu fui atravessar a rua na faixa de pedestres e fui atropelada, né? E aí, nesse acidente, eu fraturei o meu braço, que é o meu instrumento de trabalho, e acabei ficando ali parada por um período, onde, infelizmente, desenvolvi alguns hábitos alimentares, não fiquei longe da atividade física, conheci sentimentos que eu nem sabia que existia, né? E esse período serviu ali, eu precisei passar por ele, né, para realmente poder florescer, né? Você acredita, qual foi o maior aprendizado disso tudo que você passou? O maior aprendizado com essa situação foi que eu aprendi a me escutar, a me conhecer melhor, a me respeitar, né? Porque eu conheci sentimentos, né, conhecido hoje como a depressão, né, a solidão, que eu nem imaginava que existia. Na verdade, eu era até ignorante, achava que isso Bobeira. era frescura, né, ou falta de Deus. Na verdade, não era falta de Deus, Deus estava ali. Na verdade, era a falta da busca. Serviu para que eu buscasse melhorar, né? Eu conheci, eu me respeitei, eu tratei com medicação, né? Eu fiz um tratamento com profissionais. Nesse momento, eu mudei meu corpo completamente. Eu atingi um peso que eu nunca tinha tido antes. Eu engordei 14 quilos,
nesse tratamento com essas medicações, né? Tive disfunção hormonal, né? Desequilíbrio de vitaminas, né? Mas me respeitei, falei, eu vou fazer o tratamento para me sentir melhor, mas não me vejo a longo prazo dependente de uma medicação para me sentir bem, né? Ter o bem-estar. Então, tratei. Ao terminar o tratamento, passei com médicos, endócrinos, nutricionistas, e a partir daí eu vi que era possível e comecei a adquirir bons hábitos. Foi uma oportunidade também, de certa forma, para você desenvolver outros aspectos. Você falou da sua rotina, de uma nova rotina, novos hábitos. Você tratou isso e depois você potencializou aquilo que você talvez nem sabia ainda que tinha, né? Sim, exatamente. É exatamente isso. Legal. Ô, Kelly, para a gente finalizar, essa pergunta eu sempre faço para todo mundo que vem participar aqui comigo. Certo. Qual é a missão que você acredita que Deus colocou nas suas mãos? Eu acredito que é servir as pessoas com responsabilidade, confiança, com amor, humanismo, né? Através do meu trabalho, poder devolver bem-estar, autoconfiança. E é isso. Cuidar do próximo. Isso. Muito bom, muito bom. Eu queria então agradecer a Kelly. Obrigado por ter topado, foi sensacional. Eu adorei estar aqui com você. Thiaguinho, obrigado mais uma vez e até o próximo TrainingCast.